Dando continuidade àquele vídeo que eu falei para vocês no anterior, a individualização da pessoa natural, nome, estado, domicílio. Hoje eu vou falar sobre o nome, que é o mais extenso deles. Então, o que é o nome? O nome ele integra a personalidade por ser um sinal exterior pelo qual a pessoa é designada, identificando-se no seio da família e da sociedade. Então, é um sinal exterior que identifica aquela pessoa, tanto na família quanto na sociedade. O nome ele é extremamente protegido pelo Código Civil, como constam lá nos artigos 16 a 19. E também, por que não dizer, em todo o capítulo referente ao direito da personalidade. Então aqui eu vou tentar esmiuçar um pouco sobre o nome. Primeiro, qual é a natureza jurídica do nome? Bom, qual que é a essência do nome? Porque quando a gente fala de natureza jurídica, a gente procura a essência. Inclusive, já fiz um vídeo sobre isso. Então, alguns definem como natureza jurídica, entendem que a natureza jurídica do nome, ele tem uma natureza relacionada ao direito de propriedade. Outros dizem que não, porque uma propriedade, ela pode ser alienada, vendida, doada, mas o nome não. Então, tem uns que entendem que ele está relacionado ao direito de propriedade, e outros falam que não. Então, outros entendem que se trata de um direito da personalidade e não de propriedade. Então, temos o entendimento daqueles que entendem que o nome é um direito de propriedade, porque é dele, e outros falam que não, porque propriedade eu posso me desfazer dela. Já existem outros estudiosos do tema que entendem que o nome, a natureza jurídica do nome, se trata de um direito de personalidade, que inclusive foi acatado pelo nosso Código Civil de 2002, porque o nome se enquadra, inclusive, nesse capítulo específico. Então, quais são as teorias? E aí surgem teorias sobre a natureza jurídica do nome. Então, surgiram principalmente 3 teorias sobre a natureza jurídica do nome. A primeira teoria é a teoria do nome como propriedade. Então, essa é a mais antiga dessas teorias, a mais antiga delas, que entende que o nome trata-se de uma forma de propriedade, considerando o nome um direito patrimonial, é um patrimônio. Essa teoria entende que o nome é um patrimônio. E o titular é a família e o seu portador. Então, essa corrente não é muito aceitável, já que uma propriedade ela é alienável, ela possui as características incompatíveis com o nome, porque a propriedade ela pode ser vendida, doada, ou seja, a propriedade ela pode ser descartada, já o nome não, sendo ele inalienável e de natureza extrapatrimonial. A segunda teoria é a teoria do Estado. Segundo essa teoria, o nome nada mais é do que um simples distintivo, um sinal distintivo e exterior da pessoa. Então, sendo assim, o nome, segundo a teoria do Estado, o nome nada mais seria do que uma forma de identificação dos cidadãos pelo Estado. Então, esta teoria também não prospera no Brasil, porque o Código Civil de 2002 estabelece o nome civil como sendo um direito da personalidade. E agora sim nós vamos para a terceira teoria, que é a mais aceita. A terceira teoria da natureza jurídica do nome é a teoria do nome como direito da personalidade. Então essa teoria é mais aceita e que melhor define a natureza jurídica do nome, porque ela considera o nome como um direito da personalidade, porque o nome é uma marca de um indivíduo, é a marca do indivíduo, que identifica esse indivíduo dentro da sociedade e da própria família, capaz de ser tutelado, inclusive, erga omnes, contra todos. Então, a lei brasileira, ela assegura o direito ao nome, bem como o seu registro, a fim de particularizar a pessoa no mundo jurídico. Essa teoria ela encontra respaldo no Código Civil, nesses artigos relacionados ao direito da personalidade, em especial nos já referidos artigos 16 a 19. Então, o nome ele é integrante do direito da personalidade, sendo indisponível, ou seja, uma vez registrado o indivíduo, não poderá dispor, ceder, alienar ou renunciar ao seu nome civil. Nós vamos ver daqui a pouco que ele pode modificar, né? Mas aí é uma situação à parte. Aspectos do nome. Surgem 2 aspectos, 2 pontos de vista, 2 perspectivas a serem estudadas relacionados ao nome. Então, o nome possui 2 aspectos. Primeiro, aspecto público.
O aspecto público, ele decorre do fato de que o Estado tem interesse em que nós, as pessoas, sejam perfeita e corretamente identificadas no seio da sociedade. Para isso, o Estado, inclusive, ele disciplina o uso do nome na LRP, a chamada Lei de Registros Públicos, que é a Lei número 6.015 de 1973. Por exemplo, ela proíbe alterações do nome, salvo nos casos expressos na própria lei. Também proíbe o registro de nomes que possam expor a pessoa ridícula, como consta no parágrafo único do seu artigo 55 da lei. Então, esses são dois exemplos do aspecto público do nome, que é interesse do Estado, que nós sejamos corretamente identificados, perfeitamente identificados na sociedade. O segundo aspecto é o aspecto individual. O aspecto individual consiste no direito da pessoa de ter o seu nome, no poder reconhecido ao seu possuidor de se designar por ele, pelo nome, e reprimir inclusive abusos cometidos por terceiros, como por exemplo usurpação ou exposição ao ridículo do nome. Então, basta um dano moral para se ajuizar uma ação reparatória, se alguém prejudicar o seu nome. Não precisa necessariamente ter ocorrido um dano, inclusive material. Outra situação a ser analisada, já saindo do aspecto individual, tópico vencido, passamos para o pseudônimo. O que é um pseudônimo? Pseudônimo é aquele nome fictício usado por um indivíduo como alternativa para o seu nome legal. Normalmente, os pseudônimos, eles são nomes inventados por escritores, poetas, jornalistas, artistas e outras pessoas famosas que não querem ou mesmo não podem assinar as suas próprias obras. O Código Civil, especificamente no artigo 19, ele concede proteção ao pseudônimo idêntico ao nome. Obviamente que desde que seja utilizado para fins lícitos, né? O que é muito claro. Elementos do nome. Bom, quando a gente fala de elementos do nome, nós temos, obviamente, principalmente, melhor dizendo, dois grandes elementos do nome, o prenome e o sobrenome. Mas também existem outras situações, chamados outros elementos do nome, que seria interessante nós analisarmos. Então, eu vou analisar todos eles. Primeiro, tratando-se de elementos do nome, prenome. Prenome é um nome próprio ou de batismo que cada pessoa possui e é escolhido pelos pais quando a criança nasce e é registrado o seu nascimento. Nome esse, o prenome, na verdade, que serve para individualizar o portador, servindo para distinguir ele no meio da sociedade e da família. Então, quais são as espécies de prenome? O prenome ele pode ser simples, contém apenas um prenome. José, João, Rodrigo, eu, por exemplo. Rodrigo é um prenome simples, mas o prenome pode ser composto, e aí vai da criatividade das pessoas. Pode ser que ele tenha, o composto, obviamente, ele contém mais de um prenome. Ele pode ser duplo, João Ricardo, Marcos Paulo, Tele Santana. Ou pode ser triplo, quádruplo, ou como acontece com as realezas, Maria, Carlota, Joaquim, enfim. Pode ser, vai até a criatividade das pessoas. Ele pode ser livremente escolhido pelos pais, devendo prevalecer, obviamente, sempre o bom senso na escolha para não expor o filho ao burlesco, né, ao ridículo. Porque, como eu disse a vocês, a própria lei, a LRP, a Lei de Registros Públicos, ela aduz aos oficiais de registro civil para não registrarem nomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Sobrenome, também chamado de apelido de família ou patronímico, sobrenome, apelido de família ou patronímico, é o sinal que define e identifica a origem da pessoa de forma a indicar sua filiação, a sua estirpe, é característico da família. Desse modo, ele é transmissível por sucessão. Então, o sobrenome, ou apelido de família, ou patronímico, ele é adquirido quando se nasce, como preza o artigo 55 caput da LRP. Segundo o artigo 57 dessa mesma lei, o sobrenome ele pode ser modificado, desde que se enquadre em algum dos casos ali constantes. Como é muito comum aquelas pessoas que querem o sobrenome do seu avô, bisavô, lá atrás, para poder conseguir uma dupla cidadania.
E aí você entra com uma ação de retificação de documento público. No sobrenome pode constar o do pai, ou da mãe, ou até mesmo de ambos. Muito comum comigo, por exemplo, Rodrigo, eu tenho o nome dos meus pais e da minha mãe, sobrenome do meu pai e da minha mãe. A exemplo do nome, o sobrenome pode ser também simples ou composto. Aqueles outros elementos do nome que eu falei aos senhores, vamos continuar agora, meus caros. Terceiro, é o agnome. O agnome é o sinal, é a designação que distingue pessoas da mesma família. Júnior, neto, sobrinho. Cuidado, por exemplo, no meu caso, Rodrigo Moreira de Almeida Vieira Neto. Esse neto meu, nesse caso específico, não é um agnome. Já o meu filho, Rodrigo Moreira de Almeida Vieira Neto Júnior, coitado dele, tamanho do nome do meu filho, esse Júnior no final dele é um agnome. O meu neto, todos da família possuem, que ele é um sobrenome, especificamente, é um caso à parte. Mas o agnome é um sinal, a designação que distingue pessoas da mesma família. Cognome, ou alcunha, ou apelido, esse é o mais conhecido, né? O cognome, alcunha ou apelido, né? Hoje é muito chamado de nickname, né? É uma designação diferente do prenome ou sobrenome, mas que se coloca em alguém. Esse apelido, alcunha ou cognome, ele pode ser tanto depreciativo, né, para aspas, xingar a pessoa, desfazer dela, ou como ele também pode ser o cognome, um apelido, uma alcunha, um cognome, uma alcunha, um apelido, até mesmo com a intenção de referência ou qualidade ou algo indiferente. Meu apelido de faculdade, por exemplo, é Sampa. Eu tenho um colega que eu chamo ele de Carioca, e daí por aí vai as várias diferenciações. E também pode ser depreciativo, osaroio, ou magrão, enfim. Aí também vai do bom senso, é óbvio, e também o modo de se colocar os apelidos nas pessoas pode variar, inclusive de região para região, e o ser humano tem uma criatividade muito grande para isso. Epíteto. Epíteto, senhores, é aposto, é um termo que se junta a outro valor substantivo ou pronominal para explicar ou especificar ele melhor. O epíteto, esse aposto, né, ele vem separado pelos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou um travessão. Ou seja, o epíteto é aposto, é um termo que está ligado a uma palavra que tem por objetivo melhor explicá-la. Por exemplo, José dos Santos, o Justiceiro. Um lutador, João Quebra-Queixos da Silva. Agora, recentemente, nós vimos a morte de um famoso assassino, né, um famoso assassino brasileiro, Pedrinho Matador. Era o Pedrinho Matador. Entendeu? Então, isso é o epíteto. Hipocorístico. O hipocorístico é o diminutivo do nome. Normalmente ele vem mediante os empregos dos sufixos inho e inha. Joãozinho, Mariazinha. Isso é o hipocorístico, o diminutivo. Passamos agora a falar da imutabilidade, a retificação do nome. O nome ele possui a característica, como eu disse a vocês, de ser imutável. Ou seja, uma vez que você recebe o nome, você não pode mudar ele, você não pode modificar ele. Mas essa característica é relativa, ela não é absoluta, porque a própria lei de registros públicos, a LRP, permite a modificação, conforme está lá no artigo 58, que inclusive traz as hipóteses em que o nome pode ser modificado. Então, vou trazer para os senhores aqui agora as principais hipóteses de cabimento de retificação ou modificação do nome. As principais, mas não únicas. Então, primeiro, é um evidente erro gráfico, isso é óbvio. É um claro e perceptível erro na grafia do nome, e que não necessita de uma análise mais profunda ou pericial para se perceber esse erro. Por exemplo, meu nome, ao invés de ter sido registrado Rodrigo, registrou-se Rodigo, sem o R. Então, é claro que não é Rodigo, e sim Rodrigo. É um conhecimento público notório que faltou essa consoante ali no meio. Então, isso está, inclusive, na 110 dos parágrafos e os seus parágrafos da LRP. Segunda hipótese é a exposição ao ridículo, que eu também já falei hoje. Está lá no parágrafo 1º do artigo 55 da LRP, que não permite que
o registro de prenomes que venham a constranger a pessoa no futuro. Então, caso tenha ocorrido esse registro, pode perfeitamente se fazer a retificação ou modificação. Claro que nós estamos falando de situações em que a pessoa ela pode ser disposta ao ridículo. Um inconformismo com o prenome por parte da pessoa, aí ela tem que utilizar uma ação judicial para que demonstre por que ela não se conforma. Uma coisa é não gostar de Rodrigo e querer me chamar Luciano. Então, peraí, aí apenas um inconformismo. Aí eu tenho que judicialmente demonstrar o porquê, fundamentar os motivos dessa mudança, que é apenas a situação de inconformismo. O procedimento está lá no artigo 109 da LRP. Colaboração ou apuração de crime. Aí é o parágrafo único do artigo 58 da LRP. É aquela pessoa que está participando de um processo criminal e nos casos previstos, ela pode pedir a mudança do prenome para que eventuais represálias contra ela não venham a ocorrer. Então aqui é um instituto que vem claramente defender aquela pessoa que colabora com a justiça. E aí modifica o nome dela para evitar que ela seja encontrada e sofrer represálias. Apelidos públicos e notórios, esse aqui também é bem conhecido. Né? A jurisprudência e a doutrina, elas já vinham admitindo essa retificação, admitindo inclusive a substituição do prenome oficial pelo prenome de uso. Então a pessoa, ela é conhecida, se a pessoa é conhecida por um prenome diverso do que consta no registro público dela, ela pode pedir retificação em juízo. Antigamente, fazia-se apenas um acréscimo do prenome usual ao prenome oficial. Por exemplo, a Xuxa, Maria da Graça Meneghel. Maria da Graça Xuxa Meneghel, acrescentava-se. Mas nos dias atuais é admitido, inclusive, a substituição, como, por exemplo, o saudoso Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ele poderia até se chamar, se quisesse, Pelé Arantes do Nascimento. Não apenas um acréscimo, mas até mesmo uma substituição. Quinta hipótese de retificação, em caso de adoção, o que é muito óbvio, lógico, né? E claro, que está lá no artigo 47, parágrafo 5º do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aquele que é adotado tem o direito de modificar, de alterar o seu nome, e essa alteração pode ser, inclusive, total, porque agora tem uma família, né, que o adotou. E, por fim, casos de divórcio, que também é muito comum. Marido e mulher eram casados, se divorciaram, ocorre a modificação do nome, principalmente por parte da mulher, que, por exemplo, que é muito comum, volta a utilizar o nome de solteira, consta nas separações, sejam elas litigiosas ou amigáveis. E, por fim, deixo concluso aqui que essas hipóteses que eu passei a vocês, apenas ressaltando, são as mais comuns e conhecidas. Existindo outras hipóteses legais de menor utilização, mas que têm que ser igualmente respeitadas. Beleza, pessoal? Grande abraço e ótimo fim de semana a todos.